Rapaziada, acabou de sair anime novo, e o nosso protagonista, chamado Ibiki, simplesmente foi parar em outro mundo com criaturas mágicas assustadoras, e até conheceu uma mulher elfa de respeito. Se é que vocês me entendem. Tudo já começa com ele sendo perseguido por um coelho bizarro de chifres. Ele não faz ideia de como veio parar nesse fim de mundo e nessa situação, nem o que está perseguindo ele. Tudo parece completamente desconhecido. Ele se pergunta que tipo de criatura maluca é aquela, e de repente, escuta uma voz feminina suave que pesquisa sobre a criatura no sistema. Essa voz está dizendo que se trata de um coelho com chifre de nível baixo. Ele não faz ideia do que seja a voz, mas então diz pra ela não ir a lugar nenhum, porque ele está com medo. O coelho de repente pula nossa direção, mas ele consegue se esquivar e cai em cima dele, esmagando o bichinho até ele bater as botas. Enquanto isso, no meio de uma floresta distante, uma mulher elfa está caminhando entre as árvores quando, do nada, escuta uma voz masculina e desconhecida, sussurrando em sua cabeça, guiando seu novo caminho, dizendo para continuar para o leste, pois tem algo muito precioso e lindo esperando ela lá. Enquanto isso, nosso garotinho Ibiki está muito aliviado por ter sobrevivido ao ataque do coelho maluco, mas ainda não tem ideia de que porcaria está acontecendo aqui, ou de onde veio aquela voz. Além disso, ele checa o celular e vê que está sem sinal, o que acaba matando qualquer esperança para pedir ajuda e não ficar aqui doido sozinho. Ele já pensa que a voz não era real e que estava apenas imaginando coisas. Ele começa a sentir um pouco de fome e pensa em comer esse coelho com chifres, mas logo desiste, pois ele não tem ideia se é seguro comê-lo. A voz então reaparece e fica examinando o corpo, informando ao nosso protinha que esse coelho com chifres é na verdade uma iguaria refinada, que fica muito ótima em ensopados. Ao escutar isso, ele decide levá-lo por enquanto, mesmo que essa ideia de comer cause nele um pouquinho de nojo. Ele começa a pensar mais sobre essa voz estranha. Ele percebe que essa voz só aparece quando ele faz uma pergunta. Então, ele começa a dar uma testada, perguntando sobre coisas aleatórias, como sua mochila. A voz responde que essa bolsa é feita de materiais que não existem nesse mundo. Ele continua perguntando sobre coisas diferentes, e a voz responde cada vez mais com uma descrição específica e certinha de tudo que ele pergunta. Ao perceber isso, o garotinho Ibiki se pergunta se a voz também pode analisá-lo. Quando o rapaz pergunta, uma tela de status aparece diante dele, mostrando todas as suas informações. Ele dá uma examinada e vê que todos os detalhes sobre seu nome e idade estão corretos. Mas o que deixa ele confuso é que mostra que seu trabalho como avaliador é temporário, o que não faz muito sentido para ele, já que até pouco tempo ele tinha uma vida normal de um estudante do ensino médio. Ele então se pergunta à voz quem é ela, e ela responde dizendo que é seu suporte de status, mas que não pode compartilhar nenhuma informação pessoal. E Ibiki tá achando isso muito suspeito, mas o que o deixa animado um pouquinho é ver quantas habilidades ele ainda pode aprender. Ele acha a habilidade de especialista interessante e tenta usá-la rapidamente, mas nada acontece. Então decide começar o tutorial, já que parece mais fácil de fazer agora, mas a voz interfere e avisa que o tutorial já está em execução. O garoto Ibiki não faz ideia do que ela tá querendo dizer com isso, então ele simplesmente segue em frente e tenta a habilidade de Mapa Mundi, que exibe um holograma à sua frente. Ele observa com atenção e percebe que não se trata de um mapa de verdade, é apenas um traçado mal feito de todo o caminho que ele já andou. Ele então percebe que estava andando em círculos esse tempo todo. Sabendo disso, o rapaz usa todo o traçado como guia e continua caminhando. Quando o sol estava se pondo, ele avista uma estrada logo abaixo, mas ele se empolga demais e acaba tropeçando, batendo de cara na estrada de pedra. Quando ele se senta, a voz avisa que ele acaba de ganhar um novo título, chamado Perdido em um Isekai Maluco. E Ibiki fica surpreso com isso, mas logo percebe que tem coisas mais importantes para se preocupar. Do nada, um monstro gigante aparece. Ele pensa que agora lascou e tá ferrado, mas então uma flecha mágica surge do nada e derruba o bichão instantaneamente. Ele olha em choque e vê que foi obra de uma mulher elfa, que estava logo em cima de uma rocha próxima. Pouco antes de conversar com a garota, a voz ativa sua tradução automática, permitindo que ele fale e entenda o idioma desse mundo. Depois que o rapaz agradece a mulher por salvá-lo, ela se apresenta como Emalia. E Ibiki fica olhando para as orelhas dela e percebe que ela se parece bastante com uma elfa. Ele então diz que gostou bastante do seu cosplay de anime de fantasia. A mulher não faz ideia do que ele tá falando. Ela então pergunta o que ele estava fazendo no campo dos devoradores de labirintos. E Ibiki simplesmente explica que apareceu aqui do nada, o que deixa a mulher chocada. A voz então faz uma avaliação completa da mulher elfa. O garoto fica surpreso ao descobrir que ela é de fato uma elfa. Ele fica examinando suas estatísticas um pouco mais, e o que deixa ele ainda mais surpreso é que ela tem 56 anos. O moleque já pensa que ela tá usando maquiagem até o talo. A elfa explica que o devorador de labirintos é na verdade um monstro que se disfarça em campo aberto. Ele não ataca diretamente, mas ele espera para que sua presa se canse vagando perdida, então a devora na covardia. Escutando isso, o garoto percebe que esteve muito perto de ter virado almoço. Emalia então abraça Ibiki, tacando ele em duas montanhas, e diz que ele se saiu muito bem para um garotinho tão jovem. Ela faz isso porque acha que ele tem pouquinhos anos de idade, mas quando ele diz que é muito mais velho, ela solta ele rapidamente. E diz que não fazia ideia de que alguém da idade dele pudesse ter um corpo tão pequeno. Logo depois anoitece e eles montam um acampamento, onde o rapaz aprende que nesse mundo você é considerado adulto no momento em
em que completa 15 anos. Depois de devorar o coelho com os chifres no jantar, Ibiki pergunta para Emalia onde exatamente eles estão. E ela do nada dá um cuspidão de chá na cara dele, depois de escutar essa pergunta maluca. Em seguida, ela limpa o rosto do moleque enquanto se desculpa e diz que eles estão no reino de Abrastia. Ibiki responde que não sabia disso, pois ele veio de uma terra distante chamada Japão, mas a mulher nunca ouviu falar desse reino ou império, o que acaba confirmando para ele que esse daqui é realmente um outro mundo. Emalia fica imaginando que ele deve estar se sentindo sozinho por estar tão longe de casa, então diz que vai levá-lo para a cidade amanhã. Ibiki fica agradecido. Enquanto o rapaz dorme, Emalia fica só observando e chega a pensar que ele deve ser a coisa preciosa que o espírito falou. E logo depois, ela também adormece. Ibiki começa a sonhar com sua vida passada e se lembra de uma lembrança carinhosa com seus 3 melhores amigos na lanchonete, onde a garota Amani trabalhava. Esses 3 significavam muito para ele, mesmo que nunca perdessem a chance de zoar a cara do protagonista, falando sobre o quão baixo ele era para um garoto de 16 anos. Depois desse sonho, ele volta a pensar em como foi parar nesse mundo. Era o último dia de aula, pouco antes das férias de verão, e ele estava prestes a entrar em uma sala de aula quando um clarão forte pra caramba atingiu ele. E no instante seguinte, ele estava aqui nesse mundo maluco. Ele acorda do sonho e dá uma olhada no celular, pensando em como seus amigos devem estar preocupados agora. Então ele olha para o céu e vê algumas formas verdes brilhantes flutuando. A voz da pesquisa no sistema está dizendo que se trata de uma barreira protetora especial que a elfa Emalia criou para vigiar a área. Depois de entender essa informação, ele aceita que a magia é real nesse mundo, o que significa que ele realmente está em outra realidade. Ele decide verificar sua própria situação e pergunta à voz do sistema o que significa ser um avaliador temporário. A voz está explicando que é um trabalho dado por Deus e que possui uma raridade de nível B. Ele vem com a habilidade de avaliação, que lhe permite identificar habilidades e características de qualquer alvo. Mas tem um porém, ele não possui nenhuma habilidade de combate, e essa é a única razão pela qual ele é classificado como um trabalho de não lutador. E Ibiki ainda está tentando digerir toda essa maluquice, então decide simplesmente voltar a dormir. Na manhã seguinte, Emalia acorda e relembra como salvou Ibiki no dia anterior, e passou a noite toda com ele aqui na Floresta Mágica. Que moleque sortudo, fi. Logo depois, Ibiki também acorda, e os dois pegam a estrada rumo à cidade mais próxima. Enquanto atravessam toda essa mata gigantesca, Emalia diz a Ibiki que levarão cerca de um dia e meio para chegar na cidade. Ela também conta que tem monstros na área, mas diz pra ele não se preocupar, pois está aqui para protegê-lo de tudo. E então ela fica impressionada por Ibiki ter conseguido se adaptar rápido a esse local, e ele conta que tudo isso é graças à sua habilidade de Mapa Mundi. Emalia fica surpresa ao saber que ele possui essa habilidade, já que ela tem uma raridade altíssima. Mas quando Ibiki diz que é apenas um avaliador improvisado, ela não parece muito impressionada e trata isso como se fosse um tipo de piada. O garoto Ibiki conta que não entende por que essa habilidade de Mapa Mundi pode ser tão importante, já que tudo que ela faz é mostrar por onde ele passou, ou se tem monstros por perto. A elfa maluca fica impressionada com o fato dele não conseguir enxergar a grande habilidade roubada que ele tem para sobreviver. O rapaz então abre seu Mapa Mundi e pergunta se tem algo perigoso por perto. O mapa indica que tem um coelho com chifres de cristal na área. A elfa maluca fica toda saltitante escutando isso, pois coelhos com chifres de cristal são extremamente raros e podem ser facilmente vendidos por até 200 moedas de ouro. Ela rapidamente arrasta o moleque e diz pra ele dizer onde é que tá o animal. Eles rastreiam direitinho o coelho com chifres de cristal à distância, e a elfa Emalia usa sua magia para mascarar o som e o cheiro deles, tornando eles dois mais difíceis de detectar. Ibiki fica impressionado e diz que essa mulher é incrível, mas a mulher elfa responde rapidamente que na verdade ele que é incrível, graças à sua habilidade com mapas mundi, e que qualquer grupo de aventureiros teria sorte em tê-lo em sua equipe, já que a avaliação é uma função de não lutador. Se por acaso ele se juntasse a um grupo, deixaria os outros lidarem com combate na linha de frente, enquanto ele ficaria de boaça e tranquilão na retaguarda, oferecendo suporte. A elfa Emalia tá querendo muito formar um grupo com o nosso pratinha, mas ela não quer parecer desesperada, então ela decide apenas demonstrar suas habilidades e deixar que o moleque decida. Ela tá com vergonha até de perguntar se ele quer convidá-la. A elfa então pega seu arco e se prepara para atirar, mas Ibiki percebe que ela não tem flechas. Só que então ela explica que sua função é arqueira espiritual, o que significa que ela pode moldar flechas a partir do vento e dispará-las. Ela lança uma flecha espiritual direto no coelho, mas ele consegue se esquivar no último segundo, deixando ela chocada. Emalia já fica pensando que agora ferrou. O bicho vai fugir e não vai ter mais como pegá-lo, pois ele possui uma habilidade de fuga absurda que lhe permite desviar de ataques em alta velocidade. Mas no momento em que o garoto Ibiki percebe que ele não pode utilizar outras habilidades enquanto está atacando, uma ideia brota em sua cabeça. Se ele por acaso conseguir chamar o coelho para perto dele, aí sim, Emalia vai ter a chance perfeita de atirar. A mulher elfa não está convencida de que um plano tão simples possa funcionar, mas Ibiki diz pra ela não se preocupar não, porque quando ele avaliou o coelho, descobriu que ele não é muito inteligente. E quando o coelho está no meio do aberto, uma parede de pedras aparece de repente à sua frente, assustando ele. Então, ele avista o garotinho deitado em uma pedra e morde a isca sem pensar duas vezes. No instante que ele dá um pulo para atacar, a elfa
Elfa mira e acerta o alvo de forma certeira. Emalia fica muito surpresa por ter funcionado. Tudo que foi preciso foi fazer muros de pedras para bloquear todos os outros caminhos e direcioná-lo diretamente para Ibiki, mesmo que isso signifique que o coelho acabou considerando Ibiki completamente inofensivo. A voz então avisa o garoto que suas habilidades subiram de nível. Isso deixa ele confuso, já que foi Emalia quem derrotou o alvo. A elfa explica que ele usou sua habilidade de avaliação durante todo o processo e até se ofereceu como isca. Portanto, ele mereceu subir de nível porque teve uma missão importante. Enquanto isso, lá no céu, o deus que trouxe o protagonista até aqui está muito satisfeito com seu desempenho até o momento, mas ele fica lembrando a si mesmo que isso é apenas o tutorial, o que significa que o protagonista ainda tem muito mais chão e desafios pela frente. A cena então muda para uma guilda de aventureiros, onde uma garota chamada Evil acaba de se registrar como aventureira. A recepcionista, a gatinha, literalmente está querendo levá-la para o quadro de vagas, mas a garota Evil diz que ela já tem sua primeira missão em mente e vai procurar algo muito especial. Enquanto isso, nosso protagonista com sua amiga elfa chegaram na cidade, e assim que chegam, Emalia cobre Ibiki com uma capa, porque suas roupas modernas podem chamar muita atenção, e ela não quer que atraiam olhares desnecessários. Ela tá pensando que ele só vai conseguir comprar roupas decentes depois de vender o chifre do coelho de cristal. Ela tá pensando que eles vão conseguir mais ou menos 200 moedas de ouro, o que seria mais do que o bastante para comprar também uma armadura e também armas. Além disso, Ibiki não tem ideia de quanto vale uma moeda de ouro, então ele rapidamente verifica e dá uma pesquisada, e descobre que uma moeda de ouro vale mais ou menos 10.000 ienes, o que deixa ele muito chocado, pois é uma quantidade muito alta de dinheiro. Emalia então olha para Ibiki com uma expressão preocupada e diz que enquanto estiverem na cidade, ele precisa parar de se fazer de idiota, porque tem pessoas aqui que não vão pensar duas vezes em se aproveitar de alguém fraco como ele. Mas escutar ela falando assim com ele só convence o rapaz ainda mais de que ele realmente não tem amigos. E depois disso, Emalia leva Ibiki até a guilda dos aventureiros, e os caçadores lá dentro olham para os dois e pensam que a elfa acabou arrumando um emprego de babá. Emalia então diz que, por mais estranho que possa parecer, Ibiki é na verdade adulto e até mesmo um novato registrado. O líder do grupo de aventureiros simplesmente diz a todos para pararem de implicar com o novato, e ele segue em frente. Depois disso, Emalia conta para o rapaz que aquele grupo se chama Bandeira Prateada, e então eles vão até Jewel, a recepcionista. E completamente impressionado, ele percebe que ela deve ser algum tipo de criatura bestial. E depois disso, todos se reúnem para falar com o mestre da guilda. E no momento que o protagonista vê ele, fica chocado com o tanto de músculo que esse cara tem. O mestre da guilda, então, de um jeito dramático, rasga a camisa e se apresenta como Deliard. Emalia começa a perder a paciência aos poucos, observando Ibiki ficar elogiando os músculos do cara. Ela joga um jato de água gelada nos dois idiotas, o que traz eles de volta à realidade. E assim que tudo isso acaba, todos se sentam, e a recepcionista se apresenta como vice-mestra da guilda. Em seguida, pergunta a Emalia o que ela deseja vender. A elfa coloca o chifre de cristal bem diante deles, e Deliard fica claramente impressionado, falando que é ainda maior do que o de 3 anos atrás. Ao pensar um pouco, ele oferece 400 moedas de ouro, e Ibiki escuta isso e fica radiante, percebendo que é simplesmente o dobro da quantidade que Emalia esperava ganhar no começo. Mas, para sua completa surpresa, Emalia diz que não vai aceitar nada menos do que 800 moedas de ouro. Seu argumento é que o chifre que venderam 3 anos atrás foi obtido por 200 moedas de ouro, e acontece que esse daqui é 3 vezes maior, sem falar que tá mais escasso. Os dois discutem o preço por um tempo, até que o chefe da guilda, muito pão duro, concorda em aceitar pagar 700 moedas de ouro, o que deixa a elfa mercenária satisfeita. Mas a recepcionista muda de postura assim do nada e emana uma presença assustadora, enquanto lembra muito calma a Deliard que o preço que ele concordou está muito acima do orçamento deles. Então ela simplesmente vai ter que descontar a diferença do salário dele. Deliard não parece nem um pouco feliz com isso. Mais tarde, Ibiki está sentado sozinho na guilda, enquanto seu suporte de status informa que sua habilidade de tutorial atingiu os requisitos para subir de nível. Ibiki ainda não faz ideia do que diabos é esse maldito tutorial. Então sua assistente de status mostra uma definição, explicando que é uma habilidade concedida àqueles cujas chances de sobrevivência são muito baixas e que permite receber orientação divina para que possam adquirir conhecimento e as habilidades necessárias para sobreviver nesse mundo. Escutando isso, Ibiki percebe que tudo que conseguiu até chegar aqui foi graças a um tipo de Deus, e por isso ele agradece com uma oração. Mas então, ele escuta uma voz dizendo que seus agradecimentos serão muito bem recebidos. O garotinho tá pensando que ele deve estar ficando maluco e imaginando coisas, mas o Deus continua falando com ele através da sua mente, dizendo que foi ele quem o trouxe para esse mundo. E Ibiki fica chocado ao descobrir que realmente consegue se comunicar diretamente com ele dessa forma. E o Deus conta que isso não é algo comum que ele pode fazer o tempo todo, e que acontece apenas de vez em quando. Ele diz ao rapaz Ibiki que tudo daqui em diante vai estar completamente em suas mãos, como ele escolhe viver e como consegue sobreviver. E depois de falar isso, ele se despede, mas Ibiki fica fazendo uma longa lista de perguntas, mas já é tarde demais. O suporte de status então diz que agora que seu nível aumentou, toda a ajudinha que foi dada pelo guia logo vai chegar ao fim. Ele se pergunta por um momento
momento o que significa esse tal de guia. Mas então, do nada, Emalia se aproximou chamando por ele. E nesse instante, uma garota de cabelo rosa se aproximou de Emalia e entregou uma carta, informando que ela havia recebido um pedido especial. Após dar uma lida, Emalia se virou para Ibiki e se desculpou, dizendo que precisava deixar a cidade imediatamente e que não poderia levá-lo com ela, pois o pedido havia vindo diretamente da sua terra natal e ela simplesmente não pode recusar. Escutando isso, Ibiki percebe que Emalia era aquele tal de guia o tempo todo. Enquanto isso, a garota Evil está no fundo de uma masmorra, ainda procurando pela coisa que vem perseguindo há muito tempo, mas sem sucesso. De repente, ela tem um pressentimento de onde pode estar e se vira para ir direto para o próximo canto. E ao mesmo tempo, a elfa se preocupa em silêncio se o rapaz vai conseguir se virar sozinho. E o rapaz diz para ela não se preocupar, pois na verdade está planejando se tornar um aventureiro. Ele descobriu que também existem missões disponíveis para não combatentes e está muito animado com a ideia. E Bic também reconhece que Emalia já fez muito por ele até agora e que não quer ser um peso morto ainda maior para ela. Quando finalmente chega a hora de seguirem caminhos separados, Emalia diz a Bic que ele pode ficar na pousada onde ela estava e em seguida coloca o mapa em suas mãos antes de partir. Mas pouco antes de ir embora, Bic tá querendo devolver a capa para ela. Mas a elfa diz para ele não se preocupar com isso e aceitar como tipo de presente de despedida. Mas Bic diz ela que provavelmente ela precisa mais daquilo do que ele, porque o botão da camisa dela acabou de se soltar. A elfa fica vermelha de vergonha e sai correndo, e no meio dessa pressa toda, ela acaba esbarrando na garota Evil e para se desculpar por ter atropelado ela. Quando um cavaleiro próximo se aproxima para perguntar por que ela tá com tanta pressa, ela responde que precisa voltar para casa rapidamente. Emalia então ajuda Evil a se levantar, e ela pergunta se a sua cidade natal é o vilarejo élfico, o famoso Reino da Justiça. Depois que Emalia responde que sim, Evil diz que é uma grande coincidência, porque é exatamente para lá que ela também está indo. Enquanto isso, é mostrado que desde que Emalia partiu, Ibiki tem passado a maior parte do tempo dormindo e sendo um grande vagabundo. Ele pega o celular e percebe que a bateria está completamente descarregada, e ele ainda não encontrou um jeito de voltar para seu antigo mundo. Além disso, o Deus não falou com ele desde a última vez que se viram. Então, ele começa a pensar seriamente sobre o verdadeiro objetivo da sua existência. Então conhecemos Tânia, que é a dona da pousada. Ela entra no quarto dele e diz que estava preocupada porque ele não desceu para o café da manhã e nem para o almoço. O rapaz conta que está bem e ela fica aliviada. Ela também avisa que o jantar vai ficar pronto em breve e Bic responde que já vai descer. E depois que ela vai embora, Bic começa a sentir a pressão desse novo mundo, pois todo o dinheiro que resta é aquele que conseguiu com a venda da ponta de cristal, o que significa que em breve ele vai precisar de um novo emprego. Mas considerando suas estatísticas, ele se pergunta para que seria útil. Os status dele mostram seus números e eles não são muito bons não. Então, o suporte aconselha ficar longe de combates mano a mano. No entanto, também conta que ele ganhou algumas habilidades técnicas, incluindo contratos e livros de medicina. O garoto tá achando essa parte de livros de medicina interessante, então o suporte explica que ele pode absorver conhecimento lendo as páginas, mas não vai ser do jeito que a gente tá acostumado. Então o suporte avisa que, uma vez iniciada a leitura, não poderá parar no meio. O garoto fica um pouco surpreso com essa revelação no começo, mas decide continuar mesmo assim. A leitura do livro de medicina começa, e de repente todo o conhecimento começa a dar um choque em sua cabeça, pegando o moleque completamente desprevenido. Enquanto isso, as garotas estão fazendo sua jornada em direção ao vilarejo dos elfos. Emalia conta que não consegue parar de pensar no garotinho Ibiki, muito preocupada se ele vai conseguir se cuidar sozinho. Evil então pensa que isso significa que ela tem algum sentimento por ele, mas a elfa responde que isso não é possível, falando que conheceu ele há pouco tempo e que ele é mais ou menos 40 anos mais novo que ela. Nesse instante, uma empregada aparece na frente chamando por Emalia, e assim que a elfa vê ela, corre em sua direção e abraça a mulher. Emalia então explica para Evil que essa daqui é Estélia, a chefe das empregadas. Emalia então apresenta as duas, e a aventureira Evil fica toda animada e pede para a elfa que forme um grupo com ela. Emalia fica toda feliz porque vai ter uma nova parceira, querendo fazer até uma festa para comemorar, mas Estélia não parece nada satisfeita. E depois vemos o protagonista finalmente terminando de absorver o conhecimento do livro de medicina, e embora pareça completamente exausto, ele se lembra de que ainda precisa ir às compras. Então, ele vai até o arsenal para pegar uma armadura, e após terminar e sair, ele para por um instante para se lembrar do quão brutalmente difícil foi absorver todo aquele conhecimento do livro de medicina. Ele percebe que obter habilidades nesse novo mundo não é nada fácil, e que diferentes habilidades têm suas próprias maneiras de serem aprendidas. Ele também reconhece o quão perdido ele estaria se não fosse a ajuda do seu suporte de status. Então, ele decide que não pode mais chamar essa voz feminina dos status de apenas suporte, e passa a chamá-la de Sapo-chan, porque é muito mais fácil e legalzinho de falar. Quando ele chega na guilda, em busca de trabalho, o aventureiro gravemente ferido é carregado para dentro, e quando Ibiki observa mais de perto, percebe que é exatamente o mesmo cara que encontrou outro dia. Seu companheiro grita em pânico, dizendo que ele foi atingido por um lobo feroz. Ele tem certeza de que Deliard consegue estancar o sangramento, mas então o caçador se desequilibra e os dois caem no chão, o que faz com que o homem ferido comece a ter uma piora na condição. A recepcionista diz que o chefe não está aqui no momento, mas que poderiam tentar usar alguma
alguma outra forma de magia de cura nele, mas seus companheiros não estão qualificados para isso e que já tentaram de tudo. Ibik avalia a situação e nota que o sangramento precisa ser estancado imediatamente. Ele decide que, já que absorveu todo aquele conhecimento do livro de medicina, deveria ser capaz de fazer alguma coisa nessa situação. Então ele se aproxima e pede para dar uma olhada, dizendo que ele possui habilidades médicas. Sapo-chan então realiza uma avaliação rápida e descobre que esse cara tem mais ou menos 5 minutos restantes de vida. Ele foi infectado com veneno mágico e perdeu 2 membros importantes, o que significa que o tratamento vai custar técnicas de hipercura e cura perfeita. O protagonista tá achando que dá pra fazer, mas logo ele se depara com um problema. Executar o tratamento completo requer 650 pontos de mana, enquanto ele só tem 56. O garoto percebe que saber como realizar o tratamento não significa nada se ele não tiver a energia mágica necessária para fazer todo o trabalho. Então ele começa a pensar seriamente no que pode fazer agora. Sapo-chan recomenda então que ele use a habilidade de contrato, através das pessoas ao seu redor que podem firmar um acordo e transferir seus pontos de energia mágica diretamente para Ibik. Isso fará com que ele tenha bastante energia para realizar o tratamento. Todos ao redor concordam com o contrato sem hesitar, então começam a transferir sua energia mágica para ele. É assim que, junto bastante, ele usa a hipercura para destruir completamente o veneno, e em seguida aplica uma cura perfeita, que libera um raio de luz brilhante. Quando tudo termina, o aventureiro está deitado ali, com ambos os membros totalmente restaurados. O garoto fica aliviado por ter conseguido, mas ele desmaia logo depois, e em seus sonhos, ele vê sua amiga chamada Amane, dizendo quão idiota ele é sempre que age por conta própria e arriscar a vida pelos outros desse jeito, especialmente quando não tem um objetivo claro ou recompensa envolvida. Ela diz que não tem garantia de que sempre vai ter alguém por perto para salvá-lo, então ele precisa começar a ser mais cuidadoso. Nesse momento, Ibik acorda assustado, enquanto Sapo-chan avisa o quanto suas habilidades subiram de nível. A recepcionista se aproxima dele e agradece por ter salvado o homem mais cedo, revelando que ele é, na verdade, seu irmão mais novo, chamado Jade. O garotinho fica confuso com isso, já que aquele cara é um humano normal e ela não. Então a gatinha explica que eles têm mães diferentes. O garoto diz à recepcionista que não precisa agradecê-lo, pois ele só conseguiu realizar aquilo porque todos ao seu redor emprestaram seus pontos de mana. Ela então reconhece isso, mas também lembra que sem ele, Jade com certeza teria morrido. Com isso resolvido, a gatinha diz a Ibik que ele causou um grande silêncio constrangedor com toda aquela situação, pois o fato dele ser capaz de usar tanto a hipercura quanto a cura perfeita é algo completamente inédito. E se essa notícia vazar, é quase certo que alguém tentará se aproveitar dele para obter lucro. Por isso ela tá recomendando que Ibik se junte a alguma equipe, já que estar perto de amigos lutadores seria muito mais seguro para ele. O garoto pensa um pouco sobre isso e não tá completamente convencido, muito porque ele não tem certeza de quanto tempo vai ficar na cidade e não quer deixar esse tipo de problema nas costas de outra pessoa. Ele até diz que ter pessoas para confiar seria muito bom, mas ele duvida que isso funcione, já que ele não é um grande aventureiro caçador. A gatinha então conta que existe uma outra opção, simplesmente contratar um guarda-costas. A cena então muda para um homem-lobo dentro de uma cela, sentado ao lado de uma garotinha, enquanto declara que vai despedaçar qualquer um que tiver coragem de encostar um dedo sequer nela. Na manhã seguinte, o protagonista Ibik vai até a empresa de um cara chamado Deb em busca de um guarda-costas. Então, assim que Deb põe os olhos no garoto, ele fica todo cheio de entusiasmo. O cara conta que consegue literalmente sentir o cheiro de riqueza no rapaz, e aparentemente ele possui uma habilidade rara, que lhe permite detectar uma fragrância doce vinda de pessoas que já são ricas ou que estão destinadas a se tornarem ricas. O garoto então vê uma fila de convidados robustos e prontos para a batalha para servirem como seu guarda pessoal, mas ele rejeita todos de uma vez, não porque falte força, mas porque nenhum deles possui mana o suficiente. No fim, seu objetivo é apenas utilizar as habilidades de hipercura e cura perfeita, que pertence ao Grimório Médico, e isso exige um companheiro com uma reserva de magia sólida. Deb garante que existem inúmeras alternativas, mas nesse instante, Ibik escuta uma sugestão silenciosa da divindade, aconselhando ele a procurar um certo alguém pessoalmente. Enquanto Deb guiava ele em direção ao próximo grupo de candidatos, Ibik notou um corredor escuro escondido ao lado. Deb falou que havia alguns caras ali que ele não recomenda muito, pois não eram adequados para funções normais ou missões de combate, e como não puderam retornar para sua terra de origem, ele permitiu que eles ficassem aqui. O protagonista se pergunta se a situação dele se parece bastante com a sua própria, então ele pede para ser levado até lá mesmo assim. E lá dentro, ele descobre um homem-lobo que parece estar guardando uma jovem garota. Curioso sobre o motivo de estarem presos, ele pergunta para Deb, que explica que esse homem-fera enlouqueceu ao tentar proteger a garota. Foi confirmado que ela possui um talento mágico, mas ainda não consegue controlá-lo. Esse seu poder costuma agir de forma imprevisível, sem nenhum aviso, e levando isso em consideração, o garoto tenta avaliá-los.
Sapo-chan conta que suas informações foram adulteradas e o aconselha a ativar sua habilidade de olho de especialista, a habilidade de avaliação de mais alto nível que existe, concedida a ele pessoalmente pela divindade. E Ibiki analisa eles de novo, usando seu olhar experiente, e descobre que o Homem-Fera se chama Cloud, um herói de nível 95. A garota é Lilian, marcada com status de Santuário Furioso, o que significa que sua alma está diretamente ligada ao reino divino. Ibiki pensa sobre isso e percebe que os dois possuem mana mais do que o suficiente. E embora fique pensativo se é permitido levar um herói e um sábio sozinhos, a divindade responde muito calma, dizendo que ele pode fazer o que desejar. Além disso, Sapo-chan sugere que ele aplique uma técnica conhecida como medida de alívio. E sem dar mais uma explicação, Sapo-chan conta que isso pode ajudar a remover qualquer maldição que esteja afetando Cloud. E decidindo confiar na sugestão, o garoto resolve comprar os dois. E Debbie, do nada, solta um gritinho alto e alegre, quando o aroma de prosperidade que emana de Ibiki fica mais forte, bem mais do que antes. Depois, o rapaz leva Cloud e Lilian para um campo aberto. Cloud rapidamente começa a se perguntar o que diabos Ibiki pretende fazer com os dois, mas o garoto simplesmente diz para se acalmar e respirar, pois ele está aqui para curá-lo, o que deixa Cloud completamente chocado. Ele diz a Lilian que vai precisar da ajuda dela para que isso funcione. Cloud começa a pensar que pode ser algum tipo de armadilha ou pegadinha contra eles, mas a menina diz para ele parar de pensar demais e ficar quieto, lembrando o Lobão de que ele sempre foi quem protegeu ela e a salvou durante toda a vida, mas dessa vez ela quer ser a pessoa que irá salvá-lo. E Ibiki então explica para Lilian que para que isso dê certo, ele vai precisar de uma grande parte de seus pontos de magia e que ela primeiro precisa concordar em firmar um contrato com ele. Lilian concorda sem hesitar e rapidamente entrega sua energia, dando ao garoto Ibiki exatamente o que ele precisa para ativar a técnica de cura perfeita. As partes do corpo de Cloud que estavam danificadas se regeneram completamente e cada ferimento em seu corpo desaparece como se nunca tivesse existido. Lilian fica radiante de alegria ao ver isso e corre para os braços de Cloud, envolvendo ele em um abraço apertado. Cloud então diz a Ibiki que está profundamente grato, admitindo que parece até inacreditável. Antes ele estava pesado e exausto o tempo todo. Ibiki diz que provavelmente foi causado pela maldição, e Cloud fica surpreso escutando isso, pois o conhecimento de sua maldição deveria estar selado e desconhecido até mesmo para alguém com habilidade de avaliação. Ibiki também diz que ele é um herói, então informa para Lilian que ela está destinada a se tornar uma sábia algum dia. Cloud fica completamente confuso sobre como Ibiki poderia saber de tudo isso. Então, o rapaz explica que a divindade pessoalmente concedeu a ele a habilidade de olho de especialista. Essa revelação faz Cloud não acreditar, pois ele entende perfeitamente o que essa habilidade representa e o quão poderosa ela é. O garoto então começa rapidamente a trabalhar para quebrar a maldição que está sobre Cloud e ativa a habilidade de libertação. E para total surpresa de Ibiki e Lilian, Cloud é simplesmente amarrado por correntes grossas que surgem do absoluto nada. Em seguida, uma gigantesca tesoura cai em sua direção. No começo parecia que Cloud foi esfaqueado, o que deixa Ibiki e também Lilian assustados, mas ele permanece vivo enquanto a tesoura corta uma das correntes que prendiam ele o tempo todo. Cloud então para dar uma olhada na sua condição e percebe que, embora esteja muito longe de recuperar toda a força que ele possuía no passado, já consegue sentir uma parte considerável de seu poder voltando de pouco em pouco. Então, ele inclina a cabeça com respeito em direção a Ibiki e se desculpa de todo o coração pela atitude grosseira que teve antes. E depois de falar tudo isso, ele conta a Ibiki que deseja realizar juntos o juramento de lealdade. O garoto Ibiki não faz ideia do que isso significa, então Cloud explica pra ele, dizendo que é uma promessa sagrada, onde ele dedica toda a sua alma a Ibiki e jura perante tudo que existe nesse mundo que vai ficar ao seu lado não importa o que o futuro traga de ruim. Sapo-chan então entra no meio da conversa e aconselha Ibiki a ativar a habilidade de contrato para finalizar o juramento de lealdade. E como os contratos têm o poder de conectar todos à sua palavra, isso significa que se ele e Cloud firmarem um contrato juntos, estarão obrigados a honrar cada promessa feita. O garotinho Ibiki pensa cuidadosamente e decide que, na verdade, parece perfeitamente aceitável. Então, ele concorda em continuar com o pacto. O ritual começa e Cloud declara sua lealdade inabalável para Ibiki, e assim que Ibiki aceita e confirma, o acordo entre eles é selado. Um símbolo aparece em seus pulsos, revelando o emblema dos espíritos da luz, marcando a lealdade e a confiança que agora compartilham. A garota Lilian observa toda a cena cheia de alegria. Ao mesmo tempo, Emalia, Evil e Estélia continuam sua jornada. Depois de andarem uma grande distância, Emalia sugere que parem em uma fonte termal próxima para relaxar pelo resto do dia. Estélia fica animada, mas quando ela pensa direito, tenta mudar a ideia de Emalia, percebendo que parar aqui iria significar tomar banho ao lado de Evil, e ela não tem intenção de deixar essa aventureira metida se aproximar mais de Emalia do que já está. Mesmo assim, apesar das reclamações de Estélia, Emalia fica insistindo em visitar as fontes termais, forçando a empregada a aceitar a situação, mesmo relutante. Voltando para o protagonista, ele explica para Cloud e também Lilian por que precisa pegar energia emprestada dos outros para ativar sua cura perfeita, e os dois escutam com atenção e entendem o motivo da situação. Com tudo esclarecido, eles realizam um contrato conjunto, o que resulta no aumento do nível de habilidade técnica de Ibiki em contratos. Cloud então percebe que o protagonista esteve falando baixinho para si mesmo durante todo esse tempo, e pergunta o
que significa? Será que ele tá maluco da cabeça? O garoto responde muito calmo que estava apenas respondendo à voz da guia, que fornece explicações e orientações sempre que precisa. Cloud fica completamente paralisado. Sua expressão fica suando frio, porque Ibiki acabou de falar que é a famosa habilidade tutorial, uma técnica sagrada concedida diretamente pela própria divindade. Não demora muito para Cloud juntar as peças e perceber que isso só pode significar uma coisa, que Ibiki realmente veio de outro mundo. O garotinho fica surpreso ao descobrir que Cloud já sabe da existência de outros mundos. O protagonista então se pergunta se o fato dele ser de outro mundo incomoda ele de alguma forma, e Cloud responde sem pensar duas vezes que isso não muda absolutamente nada, e sua lealdade a Ibiki permanece 100%. Eles continuam com a viagem. O lobisomem explica que a divindade que protege Ibiki é provavelmente a divindade principal. Nesse mundo, existem mais ou menos 11 divindades no total, e a divindade principal ocupa o primeiro lugar entre eles. A habilidade de tutorial e o olhar experiente são bênçãos sagradas que somente ele pode conceder, e nenhuma outra divindade possui essa classificação. É por causa disso que Cloud está convencido de que a divindade principal escolheu Ibiki pessoalmente, e que talvez acabou criando um grande interesse por ele. Mesmo assim, Ibiki tem dificuldade em aceitar que se a divindade principal fosse se concentrar em alguém, seria em Cloud ou Lilian, e não em um moleque como ele. Ainda assim, ele continua se perguntando por que Lilian recebeu a habilidade de Santuário Furioso, já que parece um peso brutal e responsabilidade alta para qualquer um carregar, mas nem Cloud nem Lilian conseguem reconhecer o nome da habilidade. Então, o garoto explica que é uma capacidade que a deixa com uma energia imensa e poder incontrolável que a consome por dentro. Essa revelação impressiona Lilian, e Ibiki se arrepende na mesma hora de ter falado sobre esse assunto. Cloud então entra no meio e diz que duvida muito que a divindade principal tenha sido responsável por conceder essa habilidade para ela. Na opinião dele, provavelmente foi a divindade da magia, já que tudo relacionado à magia está sob seu domínio. A divindade principal fica mais nas escondidas, e nesse momento, a divindade da magia se revela e fala diretamente com Ibiki, dizendo que Lilian está de fato sofrendo por causa da habilidade Santuário Furioso, mas quando uma habilidade é concedida, ela não pode simplesmente ser apagada. Então, ela informa que ele possui sua própria habilidade, o controle mágico, que usando ele, pode regular os pontos de magia de Lilian e sua produção mágica geral para ajudar a manter o controle da situação. Ela também deixa claro que ele não deve entender mal o presente dela, pois ela não irá salvá-lo sempre que ele se meter em encrenca. E Ibiki entende que depois dessa explicação, a habilidade e o próprio sistema vai assumir o controle automaticamente, gerenciando tudo sem que ele precise ficar controlando, assim fazendo as coisas funcionarem sem problemas. Ele compartilha a boa notícia com Cloud e Lilian, e os dois ficam muito aliviados e agradecidos, mas logo em seguida Sapo-chan interrompe e avisa Ibiki que suas habilidades de visão perfeita e tutorial estão no momento indisponíveis, o que significa que só pode ajudá-lo com os dados que já coletou. Ao mesmo tempo, a deusa da magia mantém o olhar focado em Ibiki, estudando o rapaz atentamente. Deixando isso de lado por enquanto, o garoto ativa a habilidade nova, que acaba invocando uma gatinha minúscula e muito fofinha, que muito alegre fica avisando sobre sua chegada para guiar Lilian no controle de sua magia, e se apresenta como Vini. Lilian fica imediatamente encantada com a fofura do gatinho, e começa a fazer carinho assim que bate os olhos. Ibiki então pergunta a Vini sobre o Grimório, e ela conta que na verdade, ela mesma é o próprio Grimório, além de uma poderosa besta sagrada criada pela divindade na magia. Essa explicação surpreende Ibiki, que estende a mão para dar um leve tapinha na cabeça, mas no instante que faz isso, Cloud fica com ciúmes e logo fica bolado de raiva, deixando claro que Ibiki ainda não fez nele um único carinho sequer. O protagonista fica só se perguntando que porcaria isso daqui tá virando, e ao mesmo tempo, as meninas estão sendo mostradas relaxando em uma fonte termal. Estélia fica chocada com o tamanho das montanhas de Emalia, falando que são gigantescas. Emalia então pergunta para Estélia sobre a importante missão que seu pai entregou, mas Estélia admite que ainda não contaram nenhum detalhe. Depois disso, a elfa se vira para a aventureira Evil e pergunta se ela pode ajudá-la a lavar as costas, mas a aventureira recusa na hora, o que só faz Emalia dar risada sozinha, ao perceber que elas ainda não se tornaram amigas. Estélia então diz a Emalia que ela está sendo muito direta com Evil, falando que simplesmente lavar as costas uma da outra não é algo que automaticamente torna as pessoas amigas. Evil escuta toda essa conversa, e um leve sorriso aparece no seu rosto. Ela então se levanta e diz a Emalia que vai ajudá-la, pegando a elfa completamente de surpresa, mas a aventureira simplesmente diz que é isso que boas amigas fazem umas pelas outras. No dia seguinte, o protagonista leva a Cloud até uma loja para comprar equipamentos novos, e no meio das opções, o lobisomem surpreende todo mundo ao escolher uma lança como arma principal. O garotinho Ibiki fica estranhando essa decisão, porque na cabeça dele, herói raiz utiliza espada, né? Só que o Cloud explica que a lança combina muito mais com o estilo de luta dele, por causa do físico e da forma como ele se movimenta. Ele prefere manter distância e atacar com precisão, em vez de sair trocando golpe de perto, igual doido. Ele também comenta sobre a armadura, falando que não curte usar algo pesado demais. A ideia dele é simples,
desviar de tudo que puder e proteger só os pontos vitais. Afinal, ficar todo blindado pode até parecer seguro, mas deixa ele muito lento e ainda vira um forno ambulante. Enquanto isso, a pequena Lillian aproveita para escolher algumas roupas novas. Só que quando o vendedor solta o preço final, 25 moedas de ouro, tanto Ibiki quanto a garotinha entram em choque. Para eles, aquilo é basicamente um assalto com nota fiscal, mas o Cloud, super de boa, paga tudo como se fosse troco de pão. E é aí que Lillian começa a ficar meio mal, achando que exagerou bastante nas compras. Só que Ibiki corta isso na hora e diz pra ela não se preocupar, porque a segurança e conforto dela vale muito mais do que dinheiro. Logo depois, Ibiki ainda incentiva a garota a escolher um cajado, mesmo sabendo que já tá quase falido. Ele segue firme, porque ver Lillian feliz já compensa o prejuízo emocional e financeiro. Só que nesse momento, Vinny aparece com aquele clássico ciúme básico e manda um: "E eu? Não vou ganhar nada não é?" E Ibiki, que claramente não sabe dizer não, acaba comprando pra ela uma coleira fofinha, afundando ainda mais o próprio bolso. Prioridades, né? E depois das compras, o grupo vai até um campo aberto para começar um treinamento. Vinny assume o papel de professora e decide dar uma aula básica de magia. Ela comenta que Cloud provavelmente já tá tranquilão nesse quesito por ser um herói, mas Ibiki e Lillian estão bem longe disso. Ela então manda o rapaz a confiar no Grimório, e como bom protagonista perdido, ele pergunta o que é isso. E Sabo-chan entra em cena para explicar. Um Grimório é como se fosse um tipo de habilidade especial raríssima de ranquear, que permite ao usuário acessar conhecimentos e técnicas mágicas daquele mundo. Na mesma hora, o rapaz fica todo empolgado, achando que finalmente vai virar um mago apelão. Só que Vinny puxa ele de volta para a realidade e manda a real. No máximo, ele vai conseguir usar magia doméstica, ou seja, nada de bola de fogo cinematográfica por enquanto. Mesmo assim, eles continuam com o treinamento, e a prioridade vira ajudar Lillian a controlar melhor a própria magia. A gatinha Vinny explica que para que isso funcione, Ibiki precisa ser registrado como alguém responsável por regular o poder mágico dela. E antes que ele entenda qualquer coisa, ela simplesmente morde a mão dele e diz que já resolveu. Simples assim, sistema 100% confiável. Depois ela explica para Lillian que vai limitar o poder dela para apenas 10% no começo, e então aumentar gradualmente conforme ela aprender a controlar melhor, sem perder o controle no processo. Em seguida, a gatinha Vinny muda sua atenção pro Ibiki e diz que ele precisa aprender a tal de circulação mágica, basicamente para usar direito. Não basta só ter o poder, tem que saber controlar o fluxo dessa energia dentro do corpo. E o exercício é muito simples, pelo menos na teoria, né? O esquema vai ser o seguinte: duas pessoas dão as mãos e ficam passando energia mágica uma para outra, mantendo o controle sem desestabilizar. Mesmo com a explicação, o protagonista continua com aquela cara de "não entendi, foi porcaria nenhuma", e Vinny já começa a perder a paciência. Ela então decide ir direto ao ponto e manda o lobão passar um pouco da própria energia mágica para ele sentir na prática, e só avisa para pegar leve, porque Ibiki pode não aguentar o tranco. Cloud aceita, então começa a transferir a energia, só que quase imediatamente a sensação fica intensa demais, e depois de alguns segundos, o garoto simplesmente está em um espaço vazio e estranho, e aos poucos, esse lugar começa a tomar forma, virando uma floresta sob um céu cheio de estrelas. Confuso, ele olha ao redor e acaba se aproximando de um lago, e é ali que ele vê uma garota elfa. Ela olha diretamente para ele e chama pelo nome de Cloud. Nesse momento, o garotinho percebe que na verdade, de algum jeito maluco, ele não só está dentro daquele lugar, como também assumiu a aparência e a identidade do próprio Cloud. Mesmo sem entender porcaria nenhuma, ele tenta manter a calma, se aproxima dela e se senta ao seu lado. Enquanto isso acontece, ele começa a acessar as memórias do Cloud. Através dessas memórias, Ibiki descobre que o nome dessa elfa é Anastasia, e então vê um peso da parada. Ele percebe que Cloud conhece ela desde a infância. Os dois cresceram juntos, sempre lado a lado, praticamente inseparáveis. Era aquele tipo de vínculo forte mesmo, de confiança total, onde Cloud acreditava que aquilo nunca ia mudar. Só que a memória dá um corte brusco e tudo desanda. Uma guerra começa, o cenário vira um caos e várias pessoas acabam morrendo. Entre essas vítimas está a própria elfa Anastasia. A cena deixa claro quanto aquilo destruiu Cloud por dentro. Não é apenas tristeza, é trauma pesado mesmo, daqueles que ficam cravados na alma para toda a eternidade. De repente, Ibiki acorda de volta no mundo real, só que por alguns segundos ele fica pensando que tá totalmente perdido, achando que tá no corpo de Cloud. Então o lobisomem percebe na hora e começa a falar com ele, tentando puxar ele de volta para a realidade, lembrando quem ele realmente é. Depois de um tempinho, o protagonista finalmente volta ao normal e fica tentando entender o que diabos foi aquilo, por que ele simplesmente virou Cloud do nada. A gatinha Vinny explica que ele mergulhou fundo demais na consciência do Cloud, enquanto a magia estava fluindo entre eles, ou seja, o cara basicamente teve uma overdose de conexão espiritual. Cloud pede desculpas por ter enviado magia demais, mas nem dá tempo de clima emocional, porque Vinny já corta eles na hora, lembrando que ela mandou pegar leve e não fazer besteira. Clássico puxão de orelha. Mais tarde naquela noite, o protagonista tá lá, passando pano no chão do quarto. Pois é, esse é o treinamento mágico dele no momento. Grande evolução do protagonista. Pra vocês terem ideia, essa tal magia doméstica funciona assim. Você realiza tarefas simples enquanto libera energia mágica, e com o tempo os espíritos vão se aproximando dessa energia. Quando eles ficam satisfeitos, eles respondem e ensinam como usar magia corretamente. Na teoria parece até ser bonito, mas na prática, o protagonista já tá um bom tempo nisso, e até agora
agora, nada, nem um espírito, nem um sinal. Absolutamente zero progresso. Isso começa a deixar ele meio frustrado, pensando que só tá perdendo o tempo. Mas mesmo assim, ele continua, porque desistir também não vai ajudar em nada. Depois de um tempo, Cloud e Lillian entram no quarto. Então acontece aquela cena clássica. Cloud tropeça e derruba o balde do esfregão, espalhando água pra todo canto. Ele já entra naquele modo tímido, pedindo desculpas automaticamente, e começa a limpar tudo. Mas Ibiki não tá nem aí. Inclusive, ele solta que Cloud fica até fofinho, sendo desastrado. E o resultado é que isso daí deixou o lobisomem todo vermelhinho e envergonhado. Enquanto isso, Lillian vai evoluindo bem no controle da magia, mostrando que o treino realmente tá funcionando, pelo menos pra alguém, né? E vendo isso, o lobisomem recomenda que o protagonista pare de depender só das tarefas domésticas e tente algo mais prático. O problema é que o garotinho não sabe nem usar a espada, então Cloud improvisa e entrega um arco e flecha pra ele testar. Só que então vem a realidade. Ibiki tenta acertar o alvo, erra, tenta de novo e erra pior. E foi assim o tempo todo, tentativa após tentativa, foi só fracasso. Fica claro que ele ainda tá muito no começo do caminho. Enquanto isso, em outro ponto da história, Emalia tá viajando com o grupo dela, pensando no garotinho Ibiki e como ele deve estar agora. Durante o trajeto, eles acabam chegando numa encruzilhada. O grupo percebe que um dos caminhos é um atalho, mas já vem com aquele clássico aviso de RPG. É melhor evitar. De acordo com as informações de Emalia, mais à frente existe uma fortaleza em ruínas, e os rumores dizem que as almas que assombram esse lugar gostam de pregar peças em quem se aproxima. Só que então a aventureira Evil, querendo fazer idiotices com confiança, em vez de ficar com medo, ela simplesmente fica assim toda animada. Tipo, animada pra caramba mesmo. E sem pensar duas vezes, já começa a andar na direção do atalho, sugerindo que elas deem uma olhada, tratando tudo aquilo como se fosse uma aventura divertida, e não como um possível problema gigantesco. Emalia fica claramente desesperada para manter a amizade com Evil, então acaba concordando com a ideia dela, mesmo sem pensar muito. E por causa disso, o grupo inteiro decidiu seguir a liderança da aventureira maluca e entrar pelo atalho suspeito. Só que Stelia já percebe na hora que isso daí tá com cara de que vai dar muito ruim. Aquela intuição básica de personagem inteligente que sabe que o roteiro tá preparando o problema. Enquanto isso, voltando por outro lado, Lillian tá ajudando o protagonista a preparar a comida, e depois de todo o esforço, eles sentam pra comer juntos. Só que tem um pequeno detalhe, ficou horrível, tipo assim, intragável mesmo. E o motivo é simples, aquele lobisomem maluco esqueceu de limpar direito os cogumelos e os ingredientes antes de cozinhar. Resultado, prato digno de punição medieval. Nessa hora fica bem claro que fora de combate, aquele lobão é meio inútil. Ele tenta se defender dizendo que isso acontece por causa da maldição que carrega. E isso aumenta a curiosidade do garotinho Ibiki, que já pergunta se ele sabe quem lançou essa maldição. Mas Cloud responde que não faz a menor ideia de quem fez isso com ele, tornando isso um grande enigma e um mistério do caramba. Mais tarde, enquanto Ibiki tá lavando a louça na beira do rio, porque esse virou o estilo de vida dele agora, Sapo-chan aparece com uma novidade. Ele acabou de desbloquear uma nova habilidade chamada Bubble Wash. E pois é uma magia de lavar louça premium. E não para por aí não. Sapo-chan ainda manda ele abrir o mapa do mundo. E quando Ibiki faz isso, ele vê um javali monstruoso vindo em disparada direto na direção dele. O perigo mal tinha acabado de chegar e Cloud já resolveu. Ele avança com confiança, usa a lança com uma técnica precisa e derrota o javali de forma rápida e limpa, sem esforço nenhum. E pro cara, isso daí é moleza. Depois de derrubar o monstro, ele avisa que o cheiro de sangue pode atrair outros inimigos. Então eles precisam agir rápido com esse corpo. Só que Lillian vê isso como uma chance perfeita para mostrar o que aprendeu. Ela usa magia de água e ativa uma habilidade de isolamento de cheiro, limpando completamente o sangue do javali. O bicho fica praticamente pronto para o açougue premium. Com isso, o lobisomem decide ensinar como é que retalha o monstro do jeito certo. Aula prática ativada. Enquanto isso, lá na fortaleza em ruínas, Emalia e o grupo dela finalmente chegaram no local. Evil usa um espelho mágico para analisar a área e percebe que o lugar tá cheio de almas inquietas, ou seja, clima maravilhoso. E do nada, Emalia começa a comemorar, achando que encontrou um grande tesouro. Só que Evil vai conferir e percebe que não é nada disso não. Na verdade, é só um tipo de gás mágico que cria ilusões baseadas nos desejos mais profundos da pessoa, ou seja, basicamente um modo sonho perigoso. E nisso, tanto Emalia quanto Stelia acabam caindo nesse feitiço, totalmente presas na ilusão. Evil então precisa fazer alguma coisa e usa sua magia para resolver a situação, antes que aquilo vire um problema ainda maior. De volta ao protagonista e o grupo dele, depois de terminar o trabalho com o javali, todo mundo tá sujo, ensanguentado e fedendo. Perfeito momento pro Ibiki testar sua nova habilidade. Ele ativa o Bubble Wash e várias bolhas são disparadas em alta pressão direto em Cloud. E depois que as bolhas desaparecem, o resultado é absurdo. Cloud fica completamente limpo, tipo nível comercial de sabão. Mas não é só isso não, fi. Ele também sente o corpo mais leve, como se tivesse recuperado parte da energia. Ou seja, o protagonista pode até não soltar magia destrutiva, mas pelo menos já virou um tipo de lavadora de roupa de alta pressão, extremamente eficiente.
No dia seguinte, o protagonista Ibiki e o seu grupo se reúnem para discutir a situação e chegam rapidamente a uma dolorosa conclusão. Eles estão praticamente quebrados, sem dinheiro, sem dignidade financeira e com um lobisomem maluco gastando como se fosse rico. Então o garotinho Ibiki recomenda o óbvio. Tá na hora de começar a pegar missões na guilda para levantar uma grana. E todo mundo concorda na hora, já pensando no dinheiro que vai entrar. Só que Cloud, mais experiente, já puxa o freio. Ele lembra que, apesar do treinamento recente ter ajudado, tanto Ibiki quanto Lilian ainda não estão prontos para coisas perigosas. Então, se forem aceitar trabalhos, tem que começar pelos mais baixos, tipo Rank F, e sem inventar moda. Eles vão até a guilda e registram oficialmente o grupo. Assim que isso termina, já partem direto para escolher as missões. E o garotinho até se assusta quando vê Cloud pegando várias de uma vez. Mas o Cloud explica: missão de rank baixo paga pouco. Então a estratégia milenar é simplesmente pegar várias de uma vez para compensar. Farm básica de iniciante. Enquanto eles estão escolhendo, aparece uma missão de captura. Só que o Cloud já corta na hora, dizendo que o rank é alto demais para eles tentarem agora. A recepcionista explica que a única pista sobre esse alvo é uma cauda, o que torna a missão mais difícil e aumenta o rank. Isso deixa o protagonista curioso, então ele pergunta que tipo de pessoa merece um nível de procurado desses. E a resposta: um bandido que costuma atacar pessoas ricas. E Big até acha meio tanto faz, já que isso não parece afetar diretamente eles. Então segue o jogo. E pouco tempo depois, começa a primeira missão de Big: capturar um coelho. Ele encontra o bichinho a uns 20 metros de distância e pega o arco todo confiante, mas acaba errando. Erra de novo e erra mais uma vez. E o resumo é basicamente esse aqui: a mira dele é horrível. Ele só consegue completar a missão depois de várias tentativas. O lobisomem comenta que o ideal era bater o alvo com um único disparo, mas como Ibiki pelo menos conseguiu no final, já tá valendo, por enquanto. Nessa hora, Lilian aparece junto com a gatinha Vinny, depois de terminarem a missão de coletar ervas. Ibiki repara numa fruta estranha na cesta e pergunta o que é aquilo. Lilian conta que ela é usada como marcador de caminho, tipo um GPS raiz de aventureiro, e para demonstrar, ela joga numa árvore. E pronto, fica marcada, simples e útil. Depois disso, o grupo decide dar uma pausa para descansar, mas enquanto tá parado, Ibiki começa a viajar nos pensamentos. Ele percebe que já deve estar nesse mundo há muito mais tempo do que ele imagina, e provavelmente no mundo real, as férias de verão já devem ter acabado. Isso faz ele lembrar dos amigos e da vida antiga, e bate aquela saudade pesada. Então, vem a dúvida inevitável: será que algum dia ele vai conseguir voltar para casa? Enquanto isso, do outro lado da história, Evil começa a ficar inquieta. Ela ainda não conseguiu nenhum resultado positivo na busca dela. Ela está procurando a alma de uma certa mulher, mas o progresso está lento demais. Isso começa a fazer ela se perguntar se ainda está no caminho certo, ou se está só perdendo o tempo. Já Emalia continua firme no plano dela de virar amiga de Evil, custe o que custar. Ela então entrega para Evil um amuleto de viagem encantado, que serve para alertar caso esteja em perigo. Além disso, promete ajudar sempre que precisar. Evil aceita com um sorriso, mas por dentro, ela sabe que essa amizade não é exatamente verdadeira. Para ela, aquilo é mais uma atuação do que algo real. No dia seguinte, de volta à cidade, Ibiki recomenda gastar parte do dinheiro com comida decente, já que finalmente ganharam alguma coisa com as missões. Só que tem um detalhe: quando eles entregaram os itens mais cedo, a atendente da guilda já tinha ficado desconfiada, porque, convenhamos, um grupo de Rank F não deveria conseguir completar tantas missões daquele jeito. Nesse momento, Ibiki acaba encontrando o chefe da guilda, Deliard, e o cara já chega analisando o físico de Ibiki sem dó, magrelo, sem músculo, totalmente fora do padrão. Então ele simplesmente fala que vai treinar Ibiki para deixá-lo mais forte e meter um projetinho nele. Só que o Cloud não gosta nada disso. Na mesma hora, ele já entra no modo ciumento, dizendo que ele é o professor de Ibiki e manda o Deliard se afastar. Mas o Deliard não é o tipo de cara que leva desaforo pra casa. E resultado, isso começa uma briga do caramba aqui mesmo. No início parece que tá até equilibrado, mas com o tempo Cloud começa a perder espaço. E aí, Ibiki resolve usar sua habilidade de avaliação no Deliard, só pra descobrir um pequeno detalhe: esse cara é absurdamente forte. A treta continua bonita, e todo mundo em volta percebe que a coisa tá ficando séria. Então o pessoal começa a meter o pé dali para não tomar bala perdida. Só que no meio disso tudo, tem uma loirinha de capuz ali parada, assistindo como se fosse Netflix ao vivo. Nesse momento, a gatinha Joel chega pistola a nível máximo, sem paciência para teatrinho. Ela simplesmente usa magia de água e taca os dois idiotas contra a parede, encerrando a luta no modo acabou a palhaçada. Logo depois, uma mulher sai desesperada de uma lanchonete, gritando que teve a bolsa roubada. E aí, vem a reviravolta. Vinny se vira pro Ibiki e pergunta onde é que tá a bolsa dele, e ele percebe na hora que sumiu, junto com todo o dinheiro. E com isso, adeus almoço top e olá, miséria. A gatinha da guilda então liga os pontos e conta que isso deve ser obra daquele tal bandido mencionado antes, aquele que usa uma cauda para roubar e mirar em gente rica. Ela conta que ele é um ladrão estiloso e debochado. Aí então Vinny, como sempre, solta aquele plano perfeito. E uma hora depois, a garotinha Lilian está sentada numa cafeteria, e o protagonista aparece disfarçado de mulher, e todo mundo conta que ele tá perfeitinho com esse visual. E agora falando sobre o plano, é muito simples: usar Ibiki de isca, deixar a carteira à mostra e esperar o ladrão cair na armadilha. O lobisomem já tá animado porque quer descer a porrada em quem roubou o dinheiro do mestre dele.
Só que o próprio rapaz já tá desconfiado, tipo assim. Isso daqui tá fácil demais. Tá com cara de golpe reverso. E não dá outra. Quando a garçonete chega pra servir, do nada, o lobisomem grita que a carteira sumiu. Ou seja, a ladra estava na cara deles o tempo todo. Mas calma, eles não são tão bobos assim. Eles já tinham preparado uma carta na manga. Aquela fruta especial de antes foi posicionada de propósito para deixar rastros visíveis. Então agora é só seguir o caminho tipo GPS de pobre. Eles seguem a trilha e chegam no beco abandonado. Cenário clássico de cena suspeita. E lá dentro, eles encontram uma lanchonete subterrânea escondida. Simplesmente um restaurante secreto, nível filme de máfia. Entrando lá, um cara fica olhando pro Ibiki disfarçado e pensa assim: caramba, essa mina aí é muito gata. Ele tenta dar uma chegada, mas acaba levando um fora. E por algum motivo, o protagonista não tá querendo remover o disfarce de mulher. Logo depois, Cloud percebe uma garota de capuz saindo discretamente e manda Ibiki avaliar. Com o tempo, eles acabam cercando ela. Cloud na frente, Ibiki e Lillian atrás, deixando a mulher encurralada e sem saída. O lobisomem já manda o papo: devolva o que você roubou. Ela fica negando com a maior calma do mundo, tipo quem já fez isso umas 200 vezes. Mas então o protagonista chega quebrando tudo, falando pra ela parar de fingir porque ele já deu uma avaliada nela, e solta o nome, Fauna. E sem saída, ela tira o capuz e confirma, ela mesma. Só que a malandra já dá o contra-ataque e diz que percebeu o truque da bolsa falsa. Enquanto eles achavam que estavam enganando ela já tinha pegado a verdadeira faz tempo. O garoto dá uma olhada e é exatamente isso mesmo. Ele caiu no bait do bait. Fauna então quebra a parede, derruba tudo pra bloquear o caminho deles e sai andando tranquila, como se fosse dona do lugar. Mas o Cloud salva o protagonista empurrando ele e manda o rapaz ir atrás dela. E lá vai o protagonista, só para cair em uma cilada e ficar pendurado de cabeça pra baixo como se fosse um morcego. A garota Fauna chega perto, dá uma analisada e percebe um detalhe: isso daqui não é mulher não, tem surpresinha. Ela tá achando engraçado, chamando ele de fofinho. E o rapaz não tem um dia de paz e faz uma proposta. Ela vai ajudar ele a sair, mas em troca tá querendo um favor. Ela quer que o garoto use a habilidade de avaliação para dizer quais dos itens roubados são verdadeiros e quais são falsos. Basicamente, a ladra tá querendo a ajuda do avaliador para fazer o loot dela render muito mais. E com o acordo feito, Ibiki volta junto com Fauna para a lanchonete subterrânea e começa o trabalho: separar o loot roubado. Ele verifica item por item, analisando tudo com calma e separando o que é original do que é falsificado. No começo, Fauna nem liga muito, dizendo que qualquer avaliador meia boca consegue fazer o que ele faz. Mas então, o jogo vira e o rapaz resolve avaliar a pulseira que ela usa. E do nada, ele consegue ler uma mensagem que tá escondida ali. A reação de Fauna muda na hora. Ela fica em choque e revela que aquela pulseira foi um presente da irmã dela antes de morrer, e que mesmo tentando várias vezes, nunca conseguiu descobrir o que estava escrito, nem com a ajuda de outros avaliadores. Ou seja, Ibiki fez em um segundo algo que ninguém conseguiu antes. E com isso foi respeito desbloqueado. Curiosa, ela pergunta de onde é que ele veio, e o garoto manda aquela frase clássica: de um lugar bem distante. Depois disso, Fauna dá um conselho meio pesado, fala pra ele não acabar com ela e voltar pra casa enquanto ainda tem chance, porque se deixar pra depois, pode nunca mais ver as pessoas que ama. E com isso, ela devolve a carteira dele e confirma que todas as avaliações estavam perfeitas. Mas antes de ir embora, vem um ataque surpresa. Ela se inclina e dá um selinho na bochecha do protagonista e sai andando como se fosse a coisa mais normal do mundo, deixando o coitado lá travado no sistema. Mais tarde, Ibiki está lá em pé enquanto limpa um batom da cara dele, tentando processar o que acabou de acontecer. E quando Deliard fica sabendo da história, ele mete aquela zoeira clássica: é o primeiro passo do rapaz para virar homem de verdade. Mas então ele muda de assunto e traz algo importante, falando que ouviu rumores da guilda da capital sobre um grupo de jovens absurdamente fortes que estão subindo de rank em uma velocidade incrivelmente absurda. Esse grupo se chama Corpse Killers, e segundo ele, os caras são tão brabos que o próprio rei deu uma missão para eles lidarem com mortos-vivos. E o pior, eles estão viajando de leste a oeste, ou seja, podem aparecer a qualquer momento por aqui. Mais tarde, sozinho no quarto, Ibiki começa a refletir. Ele percebe o quão gigantesco esse mundo é, e bate aquela vontade de sair explorando tudo, viver várias aventuras e conhecer gente nova. Inclusive, ele comenta que queria conhecer alguém muito sábio. O lobisomem entra na conversa e conta que os únicos sábios que existem são os sábios dos 3 mundos, que eles estão no poder há mais de 500 anos. E basicamente não é alguém que você encontra muito fácil. Só que então Cloud não entende o motivo dessa curiosidade toda. E então vem o peso da cena. E Ibiki conta que quer achar um jeito de voltar para o mundo original. Na hora, tanto Cloud quanto Lillian ficam em choque, porque isso significa uma coisa bem clara: um dia ele vai embora e eles vão ficar para trás. E Ibiki percebe o clima pesado e tenta consertar, dizendo que não quis dizer exatamente aquilo, mas no fundo ele mesmo entende que é exatamente isso. Mesmo assim, Cloud mantém a postura e conta que vai continuar protegendo ele até o dia em que ele for embora. Enquanto isso, em outro canto da história, Emalia segue viajando com o grupo dela. Ela começa a contar sobre suas experiências sobrenaturais e conta que uma vez
Antes, um espírito falou com ela primeiro. Evil se interessa na hora e pergunta onde é que isso aconteceu. E a resposta é a floresta de Howell. No mesmo instante, Evil muda completamente de atitude. Ela inventa uma desculpa rápida e diz que se lembrou de algo importante e simplesmente decide ir embora agora mesmo. Emalia fica sem entender nada, completamente chocada com a despedida surpresa. Enquanto se afasta, Evil começa a ligar os pontos. Se aquilo que Emalia escutou não era um espírito, então com certeza só pode ser a alma da mulher que ela vem procurando esse tempo todo. Ou seja, o objetivo dela pode estar bem ali. Mas tem um detalhe, isso significa voltar para Howell, o mesmo lugar onde tudo começou para ela. E pelo jeito, isso não traz boas lembranças. E no dia seguinte, o espelho mágico da garota Evil finalmente avisa que ela chegou na floresta de Howell. Sabendo disso, ela começa a se lembrar da lista de pessoas com quem ainda tem contas a acertar. E o lobisomem Cloud é o próximo da lista. E como ela se lembra dele perdendo partes do corpo no passado, acredita que derrotá-lo agora deve ser algo muito fácil. Enquanto isso, o protagonista está sentado com o resto do grupo em um restaurante. E durante a refeição, Cloud fala que se o garoto realmente quiser encontrar os grandes sábios, então eles precisarão viajar até a cidade dos anciãos. E Bic nunca ouviu falar desse lugar antes e imediatamente pergunta onde aquilo fica. Nesse momento, a gatinha aparece do nada e explica que eles podem chegar lá atravessando uma masmorra. Ela ainda comenta que o caminho mais rápido normalmente é passado pela floresta do norte, só que o rapaz não faz ideia do que seja uma masmorra. Então Cloud explica que uma masmorra é um lugar extremamente perigoso, cheio de monstros e ameaças malucas capazes de matar aventureiros sem dificuldade. Cloud ainda comenta que se eles quiserem atravessar uma dessas algum dia, vão precisar treinar bastante antes. Escutando isso, o protagonista já fica desanimado, pois percebe na mesma hora que isso significa sofrimento, treino puxado e provavelmente zero tranquilidade para ele. Pouco depois, Lillian termina sua refeição, agradece educadamente pela comida e simplesmente vai embora em silêncio. Deliard percebe o clima estranho na hora e pergunta para Ibik o que tá rolando. O garoto explica que ele e também Lillian estão passando por uma situação meio complicada ultimamente, só que Deliard resolve aquilo do jeito mais Deliard possível, arrastando todo mundo para um treinamento, tipo aquele amigo maromba. E Bic e a gatinha Vinnie claramente preferiam voltar para casa e dormir. Mas o lobisomem concorda que treinar agora seria muito importante, principalmente se eles pretendem viajar até a masmorra do norte no futuro. Mesmo assim, continua claro que Cloud e Deliard ainda não estão se suportando direito. Algum tempo depois, o treinamento começa. E sinceramente, a capacidade de força de Bic é um desastre completo. O coitado sofre em praticamente todos os exercícios e falha miseravelmente na maioria deles. O moleque é muito sedentário. Enquanto isso, Lillian observa tudo de longe e fica triste vendo o quanto ele está se esforçando apenas para ter a chance de um dia voltar ao próprio mundo. Pouco depois, Tanya aparece para consolar Lillian, e já no fim da tarde, o rapaz finalmente começa a mostrar um pequeno progresso. Durante o treino de arco e flecha, ele quase consegue acertar o alvo pela primeira vez. E claro, o quase ainda continua sendo apenas a parte mais importante da frase. Depois do treino, o rapaz simplesmente desaba no chão de tão cansado. Cloud então pensa que depois de todo aquele sofrimento, os atributos dele finalmente devem ter aumentado. Só que quando o garoto abre sua tela de status, absolutamente nada mudou, nem um pontinho sequer. Ao ver isso, Cloud e Deliard começam imediatamente a discutir sobre qual seria o melhor jeito de fortalecer o rapaz. Cloud acredita que disciplina e treinamento organizado são o caminho correto. Já Deliard insiste que experiência prática e treino físico pesado funcionam infinitamente melhor. Só que antes da discussão virar uma guerra, Joel aparece do nada e congela os dois instantaneamente com magia de gelo, encerrando a briga na mesma hora. Depois disso, todos resolvem relaxar juntos em uma fonte termal bem quentinha e gostosinha, enquanto descansam na água, e Bic percebe que Cloud parece distante, perdido nos próprios pensamentos. Curioso, ele pergunta o que foi que houve. Cloud responde que fazia muito tempo desde a última vez que conseguiu relaxar daquele jeito. Aproveitando o momento, Bic pergunta sobre a cidade natal dele e se ele tinha amigos por lá. Cloud então se abre um pouco mais e conta que costumava viver na capital do reino distante, porém a cidade foi destruída há muito tempo e todos os amigos que ele tinha morreram junto com a cidade. Mesmo assim, Cloud conta que aquilo já faz parte do passado e que não adianta continuar preso nessas lembranças. Ele pensa que o que realmente importa agora é continuar ao lado do protagonista. Mais tarde naquela noite, todos ficam ao redor de uma fogueira. A garotinha Lillian então cria coragem e finalmente decide falar sobre o que realmente sente. Ela admite que não quer que Ibik vá embora daquele mundo, mas ao mesmo tempo também quer que ele siga o caminho que acredita ser o correto. Ela também diz que quer que Ibik faça aquilo que realmente acredita ser o melhor para si mesmo. Escutando isso, o rapaz percebe o quanto que essa ideia de voltar para o mundo dele está machucando Lillian por dentro. Então pede desculpas por fazê-la sofrer daquele jeito. Só que Lillian rapidamente responde que ele não precisa se desculpar, porque sente que ela mesma está sendo egoísta por querer mantê-lo aqui.
Depois disso, Lillian entrega para Ibik uma bebida que ela preparou especialmente para ele. O rapaz toma um golinho e fica muito surpreso com o sabor, gostando da bebida na mesma hora. E ver aquela reação faz Lillian abrir um sorriso gigantesco, muito feliz por ele ter gostado. Enquanto isso, Emalia finalmente volta para a mansão de sua família. E depois do banho, várias empregadas aparecem, trazendo um vestido elegante e avisam que o pai dela está organizando uma festa naquela noite e espera que ela participe. Assim que escuta isso, Emalia já fica irritada na hora, porque esperava que o motivo da convocação urgente fosse algo mais importante do que uma simples festa. Ao mesmo tempo, no meio da floresta, a aventureira Evil estava sentada tranquilamente em cima de um tronco, enquanto observava a aproximação do grupo de Ibik. O rapaz então percebe que o único alvo restante da missão era o lobo rubi cinzento. Por isso, ele usa sua habilidade de mapa para analisar a área, mas não encontra absolutamente nada. Nesse instante, Cloud sente uma presença e imediatamente aponta sua lança para frente. Só que logo percebem que era apenas Evil, que se apresenta como sendo uma aventureira desastrada e disse ter se perdido na floresta. O protagonista vê que ela é apenas uma garota aparentemente normal e manda Cloud abaixar a arma. Mesmo assim, ele continua confuso. O seu mapa não detectou a presença dela, e isso é muito suspeito. E para garantir, Ibik decide avaliá-la. Só que a aventureira malandra percebe isso imediatamente e esconde todos os seus atributos reais antes da análise terminar. E como o protagonista só conseguiu enxergar atributos básicos e comuns, pensa que ela com certeza não representa perigo nenhum. Logo depois, Evil se aproxima de Cloud e segura o braço dele, fingindo estar impressionada por ele ser um homem-fera. Só que na verdade, ela estava examinando o braço dele. Evil fica chocada ao perceber que o braço dele ainda estava preso ao corpo, porque tinha certeza absoluta de que havia sido arrancado muito antes. A aventureira então explica que estava fugindo de um lobo cinzento e acabou se perdendo no meio da floresta. O garoto Ibik então pergunta onde é que esse monstro está, e ela aponta em uma direção mais ao fundo da mata. Depois disso, ela simplesmente vai embora e mete o pé, como se nada tivesse acontecido. E mesmo achando todo aquele encontro estranho, o rapaz decide verificar o mapa mais uma vez, e agora as coordenadas exatas do lobo cinzento finalmente aparecem. Não demora muito até que eles encontrem a criatura. Porém, antes de atacarem, Sapo-chan aconselha Ibik a usar novamente a habilidade de mapa. Quando faz isso, o garoto fica completamente chocado ao descobrir que não existe apenas um lobo rubi cinzento. Na verdade, havia vários espalhados pela região. Olhando ao redor, eles percebem tarde demais que foram completamente cercados por uma alcateia inteira. Ibik acaba entrando em pânico por um instante e baixa a guarda. E isso era exatamente o que um dos lobos precisava. O monstro aparece pelas costas e aplica uma mordida no pescoço dele. O golpe não chega a arrancar sua garganta por completo. Então por isso, ele ainda consegue respirar, mas o sangue começa a jorrar numa quantidade absurda. Cloud e também Lillian ficam completamente horrorizados ao ver Ibik naquele estado grave. Nesse momento, é revelado que Evil estava por trás de tudo isso, controlando os lobos o tempo inteiro. Ela então ordena que a alcateia elimine todos ali, começando por Cloud. O lobisomem avança rapidamente para conter os monstros, enquanto Lillian corre desesperada até Ibik. Ela então usa uma poção de cura, mas por algum motivo desconhecido não está funcionando, e o sangramento continua sem parar. Então Vinny manda Lillian utilizar rapidamente o feitiço de manipulação de estado. Assim que ela ativa a magia, o sangramento finalmente começa a diminuir. E percebendo que a situação estava ficando crítica, Cloud toma uma decisão rápida. Ele manda a garotinha Lillian voltar para a cidade e encontrar Deliard, acreditando que ele talvez consiga salvá-lo. É claro que a garotinha fica relutante, não querendo abandonar Cloud no meio de tantos inimigos, mas ele insiste e garante que vai dar um jeito. Confiando nas palavras dele, ela então invoca um golem leão da terra e coloca Ibik em cima dele para fugir dali o mais rápido possível. Depois que os dois conseguem escapar, Cloud acaba percebendo um detalhe importante e muito estranho na movimentação dos lobos. Parece que os lobos não fizeram nenhuma tentativa de perseguir as duas crianças. Então, ele finalmente entende a verdade. Aquelas criaturas nunca estiveram atrás do grupo inteiro. O verdadeiro alvo era apenas ele. Enquanto isso, Lillian continua fugindo com Ibik nos braços, mas um lobo cinzento continua perseguindo os dois sem parar. E sem outra escolha, eles acabam se refugiando dentro de uma caverna. A garotinha rapidamente usa sua magia, muralha de terra, para bloquear a entrada da caverna, esperando impedir os lobos de entrarem. No entanto, essas criaturas mágicas são incansáveis, conseguindo atravessar a barreira utilizando plantas espinhosas. Mesmo assim, a garotinha se recusa a desistir e continua lançando magia de vento repetidamente para conter os lobos e proteger o protagonista a qualquer custo. Nesse momento, Ibik finalmente recupera a consciência. Ele ativa rapidamente sua habilidade de livro médico e descobre algo terrível. O ferimento em seu pescoço também infectou com veneno mortal. Desesperado, o rapaz tenta usar sua habilidade hipercura, mas Sapo-chan informa que seu estado físico e mental
mental está debilitado demais no momento, e por causa dessa situação de fraqueza, a habilidade ainda não pode ser ativada, e depois de algum tempo resistindo, o sistema de Sapo-chan finalmente conta que a hipercura já pode ser usada novamente, e sem perder um único segundo, Ibiki ativa a habilidade, removendo instantaneamente o veneno de seu corpo. Em seguida, ele bebe uma poção de cura para restaurar sua condição física. Logo depois, decide usar a habilidade Invocar Besta Sagrada. Uma enorme explosão de energia toma conta da caverna inteira. Quando a poeira finalmente baixa, a gatinha Vinnie aparece em sua verdadeira forma, uma poderosa besta sagrada do relâmpago. A pressão liberada por Vinnie é completamente absurda. Ela encara os lobos friamente e declara que atacar seu mestre é um crime gravíssimo. No instante seguinte, libera um golpe devastador de relâmpago, que derrota todos os lobos de uma só vez. Vendo esse poder absurdo, o protagonista rapidamente pensa que Vinnie com certeza pode salvar Cloud daquela forma. Porém, antes mesmo que ele consiga pedir ajuda, Vinnie volta rapidamente para sua pequena forma de gatinha. Ela explica que a manifestação da besta sagrada só pode durar um curto período de tempo, e que esse limite já foi atingido. O garoto então pergunta para Sapo-chan se não poderia simplesmente ativar a habilidade novamente, mas o sistema responde que invocar besta sagrada possui um tempo de recarga extremamente longo. Depois disso, a gatinha Vinnie revela uma notícia ainda pior. A criatura que o lobisomem Cloud está enfrentando não é apenas um simples lobo rubi cinzento, mas um lobo diamante prateado, um monstro absurdamente poderoso. E segundo as estatísticas, mesmo que todos lutassem juntos, ainda assim, as suas chances de vitória seriam muito baixas. Ainda assim, o protagonista se recusa completamente a abandonar um amigo e declara que vai fazer qualquer coisa para salvá-lo. Nesse exato momento, Sapo-chan avisa que o rapaz acabou de adquirir uma nova habilidade de Rank S, Cajado Medicinal de Deus, uma técnica que é capaz de curar todas as formas de vida dentro de uma determinada área. E sem hesitar, Ibiki ativa rapidamente essa habilidade. Assim que faz isso, tanto a garotinha Lilian quanto ele sentem seus corpos serem completamente restaurados, como se todo cansaço e ferimentos tivessem desaparecido completamente. Logo depois, uma pequena semente no chão começa a brotar diante deles. A planta cresce rapidamente e dentro dela aparece um arco misterioso. Vinnie fica completamente chocada vendo aquilo, pois está reconhecendo isso como arma lendária. Ibiki então usa sua habilidade de avaliação e descobre que o nome da arma é Arco Divino. Ele vai dar uma testada e dispara uma flecha, que é lançada com uma força monstruosa, demonstrando poder extraordinário. Essa técnica lembra bastante o arco e flecha espiritual utilizado por Emalia lá no primeiro episódio. E agora que estão totalmente recuperados e equipados com uma arma divina, o garoto se prepara para voltar para o campo de batalha e salvar Cloud de uma vez por todas. Enquanto isso, nos céus, a deusa da magia reclama com o Senhor Deus Supremo, dizendo que não pode continuar concedendo habilidades tão absurdamente poderosas para Ibiki. Porém, o Deus Supremo apenas a lembra de que ela mesma já havia favorecido Ibiki momentos antes. Mesmo assim, ele conta que tudo vai depender de como o protagonista vai escolher utilizar esses novos poderes, se vai utilizá-los corretamente ou desperdiçá-los completamente. Rapidamente o grupo começa a avançar em direção a Cloud. No entanto, Ibiki de repente abre seu mapa mundial e percebe que uma gigantesca alcateia de lobos cinzentos está vindo diretamente na direção deles. O protagonista entende rapidamente que tem lobos demais para derrotar um por um, e pensa que eliminar pelo menos parte da alcateia ajudaria bastante Cloud. Por causa disso, eles decidem enfrentar os monstros de frente. Ibiki então saca o Arco Divino e tenta disparar contra os lobos, mas rapidamente percebe que essa arma é muito difícil de controlar. Nesse momento, Sapo-chan aparece e recomenda que ele utilize a habilidade Olho Especialista, criada especificamente para aumentar tanto a velocidade quanto a precisão de seus ataques. O protagonista segue o conselho, se concentrando ao máximo e dispara a flecha. O projétil corta o ar numa velocidade absurda e atravessa todos os lobos em linha reta, não restando mais nenhum. E com isso, eles continuam avançando. E Ibiki fica completamente chocado com sua incrível nova habilidade, mas também percebe que esse tipo de poder é exatamente o que ele precisa para salvar Cloud. A garotinha Lilian também demonstra um poder impressionante e usa sua magia de sábia para derrotar vários lobos cinzentos de uma só vez. Vendo isso, o protagonista percebe que ele não é o único do grupo que possui uma habilidade extremamente roubada. Enquanto continua avançando, ele comenta sobre como os lobos cinzentos parecem organizados demais para serem apenas monstros selvagens. Por causa disso, o garoto pensa que aquelas criaturas devem possuir uma inteligência extremamente absurda. No entanto, a gatinha Vinnie explica que os lobos provavelmente estão sendo controlados pelo lobo diamante prateado. Também é revelado que uma criatura daquele nível nunca deveria aparecer nessa região, o que a faz suspeitar de que Evil esteja envolvida com isso. A gatinha Vinnie começa a acreditar que aquela aventureira planejou atraí-los para dentro da floresta, justamente para levá-los até o lobo diamante prateado. Mesmo assim, ela não consegue se livrar da sensação de já ter visto Evil em algum outro canto, embora ainda não consiga lembrar exatamente onde foi. Enquanto isso, Evil continua sentada no topo de uma árvore, observando com um sorriso Cloud sofrer. O objetivo dela é machucá-lo o máximo possível, porque sabe que quanto mais dor
Cloud sofrer, mais a alma da elfa chamada Anastasia será corrompida. Enquanto isso, Cloud demonstra sua força, dando uma surra nos lobos cinzentos ao seu redor. Porém, aquela batalha não passava de um aquecimento, pois o verdadeiro inimigo finalmente aparece. O lobo diamante prateado, claramente em busca de uma luta real. O lobisomem fica olhando para o monstro à sua frente e o chama pelo nome de Anastasia. Ele pergunta por que ela está fazendo aquilo, principalmente depois de toda a confiança que depositou nela no passado. Como resposta, o lobo cinzento apenas solta um grande rugido, antes de avançar violentamente contra Cloud, rasgando profundamente seu abdômen. Mas, antes que a situação piore ainda mais, Ibik e os outros chegam a tempo de ajudá-lo. O protagonista se apressa para disparar uma flecha divina contra o lobo diamante prateado. Porém, para seu choque, a criatura bloqueia o ataque. A gatinha Vinnie então explica que aquela habilidade especial se chama Barreira Adamantita. Ela avisa o garoto que, mesmo utilizando poderes divinos, dificilmente ele vai conseguir causar danos naquela defesa absoluta. Apesar do aviso, o garoto se recusa a desistir e continua disparando flechas sem parar. Ainda assim, o lobo diamante prateado bloqueia todos os ataques, sem demonstrar qualquer dificuldade. Logo depois, a criatura volta sua atenção para Cloud e se prepara para golpeá-lo novamente. Desesperado, o protagonista desperta uma nova habilidade e teleporta Cloud para perto deles no último segundo, antes que o ataque o atingisse. Sem perder tempo, o garoto então abre seu livro médico e começa a analisar cuidadosamente o estado de Cloud. Enquanto isso, a garotinha Lilian utiliza sua magia para manter o lobo diamante prateado afastado. Ela também levanta uma cortina de fumaça para esconder o protagonista e os outros da visão do monstro. Após terminar o diagnóstico, o rapaz descobre que o lobisomem foi infectado pelo mesmo veneno que infectou ele antes, e Ibik rapidamente ativa sua habilidade hipercura e começa o tratamento. Porém, durante o processo, ele decide utilizar sua habilidade de avaliação no próprio lobo diamante prateado. E então, ele descobre algo impressionante. A criatura também está infectada pelo veneno e atualmente está obedecendo alguém chamada Anastasia. No instante em que Ibik escuta esse nome, ele percebe que se trata da mesma garota que ele viu anteriormente nas memórias de Cloud. Pouco tempo depois, o processo de desintoxicação termina, e o protagonista tenta usar novamente seu feitiço de cura perfeita no lobisomem. No entanto, Sapo-chan interrompe e explica que tanto ele quanto Lilian estão perigosamente sem energia. Só que então Ibik percebe que Lilian vinha gastando quantidades absurdas de mana o tempo todo, tudo para impedir o avanço do lobo diamante prateado e protegê-los até agora. Ibik então tenta utilizar sua técnica cura extra em Cloud, mas para seu desespero, a habilidade não produz efeito positivo. Logo depois, Lilian desmaia completamente de exaustão após consumir toda sua energia mágica. E vendo a situação que já estava ruim piorar ainda mais, Ibik tenta desesperadamente utilizar o arco divino mais uma vez, mas o lobo bloqueia facilmente o ataque novamente com sua barreira adamantita. Enquanto isso, Evil continua assistindo tranquilamente a batalha. Ela acredita que esse moleque idiota deveria ter abandonado Cloud desde o começo, porque agora eles acabarão morrendo juntos. Porém, pouco antes da criatura atacar o protagonista, o lobisomem se levanta novamente e golpeia a barreira do monstro. Ao mesmo tempo, Sapo-chan altera a habilidade Olho Especialista de Ibik para o modo iluminado e remove todos os atributos falsificados que estavam limitando o verdadeiro poder de Cloud. E com isso, o lobisomem recupera temporariamente sua força original e lança o lobo diamante prateado para longe com um impacto monstruoso. Em seguida, ele diz para Ibik que vai cuidar de tudo sozinho, e quando ele pergunta o que aconteceu com sua arma, Cloud responde invocando uma lança gigantesca. Em seguida, ele salta no céu e ativa sua habilidade especial, uma técnica absoluta que fixa o alvo e cria um ataque impossível de bloquear ou se esquivar. Enquanto Cloud se prepara para aplicar o golpe final, o lobo diamante acredita que vai conseguir sobreviver utilizando a barreira mais uma vez. Mas Cloud afirma muito calmo que aquilo não vai fazer mais diferença, porque o ataque que ele está prestes a usar possui um poder muito acima da capacidade daquela defesa. Arremessando sua lança, Cloud acaba liberando um poder tão absurdo que Ibik fica completamente sem palavras. E poucos instantes depois, o corpo do lobo diamante está agora em pedaços. O protagonista rapidamente ativa sua habilidade Avaliação e descobre que a alma corrompida que possuía o monstro finalmente foi libertada. Isso deixa tudo ainda mais confuso, mas de repente a alma de Anastasia aparece diante de Ibik e agradece por tê-la libertado da maldição. Ela explica que graças a ele, finalmente vai poder descansar em paz, sem continuar cometendo pecados. E pouco depois, o grupo fica conversando. Ibik fica feliz ao pensar que os poderes de herói dele retornaram completamente. No entanto, Cloud conta que aquele aumento de poder foi apenas temporário, e que sua força já está voltando ao estado enfraquecido normal. Em seguida, Cloud se ajoelha e pede desculpas de todo o coração, afirmando que toda aquela tragédia aconteceu por causa dele. Ele revela que Anastasia já foi sua companheira no passado, e que o lobo diamante prateado carregava um fragmento da alma dela dentro de si. Cloud explica que Anastasia era uma maga espiritual, extremamente talentosa, e possuía a habilidade de controlar monstros com facilidade. Porém, em algum momento, ela acabou traindo ele, e fez aliança com as pessoas responsáveis por amaldiçoá-lo. O protagonista
pensa que depois de ter derrotado Anastasia, a maldição deveria ter desaparecido. Entretanto, o lobisomem conta que as coisas não são tão simples assim, porque Anastasia nunca foi a verdadeira responsável pela maldição. Além disso, ele revela algo ainda mais chocante. A Anastasia já está morta, porque foi ele mesmo quem a matou pessoalmente. Cloud então abaixa a cabeça mais uma vez e diz que está disposto a aceitar qualquer punição que Ibiki decidir dar. Mesmo com tudo isso, o protagonista não consegue enxergar Cloud como culpado, porque aos seus olhos, ele também foi apenas mais uma vítima daquela tragédia. Cloud fica profundamente emocionado escutando essas palavras, e lágrimas começam a escorrer de seus olhos. Então, ele renova seu juramento com Ibiki, prometendo continuar protegendo e servindo ele até o dia que ele finalmente consiga voltar para o seu mundo original. Mas do nada, o protagonista desaba no chão, após ter usado habilidades muito poderosas. Enquanto isso, lá no céu, os deuses observam tudo o que aconteceu com o protagonista e ficam aliviados ao ver que a situação terminou bem. E dessa vez, a deusa do submundo também está aqui presente para observar a conversa. A deusa da magia então pergunta se ela já conseguiu escolher o novo Lorde Demônio. Ela responde que ainda não achou ninguém, porque tomar essa decisão acabou sendo mais difícil do que imaginava. A deusa da magia continua encorajando ela, dizendo para confiar em seus instintos, porque com o tempo acabará fazendo a escolha certa. E no fim, a deusa do submundo se despede e vai embora. Assim que ela sai, a deusa da magia pergunta ao Deus Supremo se ele já viu Ibiki em algum lugar antes, porque tem algo nele que parece muito familiar. No entanto, o Deus Supremo apenas responde que não faz ideia do que ela tá falando, e afirma que só está ajudando Ibiki porque ele é muito fraco. Mas enquanto pensa nisso com mais cuidado, o Deus Supremo começa a sentir um pouquinho de culpa por ter trazido o garoto para esse mundo. A cena então muda de volta para a pousada, onde Ibiki finalmente acorda depois de passar 2 dias inteiros dormindo sem parar. Pelo visto, usar habilidades no modo iluminado acaba tendo um grande preço, e Sapo-chan informa Ibiki que todos os seus níveis dobraram após a batalha contra os lobos prateados, deixando o moleque completamente impressionado com o quanto ficou mais forte. Enquanto isso, Emalia aparece usando seu vestido mais elegante ao chegar em um luxuoso baile real. Ela acaba encontrando um príncipe chamado Verdeles, alguém que conhece há muitos anos. Porém, esse cara não perde tempo e rapidamente começa a dar em cima da elfa gatona. Apesar de ficar claro que ela não tá interessada, o cara não desiste. Nesse momento, o rei avisa muito orgulhoso que Verdeles e sua companheira chamada Melin agora são vistos como orgulho da nação, já que eles têm as raríssimas classes Herói e Sábia, consideradas algumas das profissões mais poderosas que existem. O rei conta com confiança que com essas 2 classes lendárias, derrotar o Lorde Demônio vai ser algo extremamente fácil. Ouvindo isso, Emalia fica muito incomodada, porque ela percebe que acabou usando seu vestido favorito apenas para suportar aquela maldita cerimônia irritante. E para estragar ainda mais a situação, o rei também avisa que os 2 prodígios precisarão formar um grupo para futuras aventuras. Então, por esse motivo, Emalia fará parte da equipe deles. Essa revelação deixa Emalia completamente de boca aberta. Porém, o golpe final acontece quando Verdeles declara diante de todos presentes que depois de derrotarem o Lorde Demônio, pretende se casar com Emalia para que possam viver felizes juntos para todo sempre, com muitos filhos. Logo depois, Verdeles tenta chamar a atenção para ela diante da multidão, mas aí é revelado que Emalia já tinha metido o pé dali. Enquanto isso, voltando para a pousada, Ibiki e os outros acabaram de terminar o jantar. Estão completamente satisfeitos após comerem bastante. Ibiki lembra novamente que quer voltar para seu mundo original. Escutando isso, Lilian demonstra uma expressão meio triste. No entanto, Ibiki rapidamente conta que também não quer abandonar nenhum deles para trás. Ele conta que na realidade tá querendo levar todo mundo para seu mundo original. E chegamos no final de mais um episódio. Se não quer perder a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.